Bandeirantes em sua defesa, ao seu lado sempre. Nós vamos conversar ao vivo aqui hoje no Jornal Gente com o porta-voz da Enel, o André Osvaldo Santos, que é diretor de mercado da Enel Distribuição, a concessionária de energia elétrica aqui de São Paulo. E o assunto, claro, né, são as reclamações que nós temos recebido aqui. E essa notícia mais recente de que o Ministério Público está abrindo um inquérito para apurar cobranças abusivas pela concessionária. Bom dia, senhor. Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos. Bom, o que a concessionária está programando, né, para responder esse questionamento aí do Ministério Público a respeito dessas reclamações de cobranças abusivas de consumidores durante a pandemia do coronavírus? Bom, com relação à cobrança abusiva, acho que é importante a gente explicar que não estamos falando de cobrança abusiva, né? O que a gente está falando é que tem muitos clientes reclamando porque a sua conta aumentou, né, nesse momento da pandemia. E esse aumento, ele coincide aí com a retomada das leituras. Acho que é importante a gente explicar aí para todos que a Enel São Paulo, no final de março, retirou os leituristas da rua, né, por conta aí da pandemia. São Paulo estava aí no epicentro da pandemia, a área onde tem o maior número de casos. Então, a gente retirou os leituristas da rua para proteger os leituristas e os próprios clientes, né, já que grande parte dos medidores estão dentro da casa dos clientes. Nesse período que nós estávamos sem leitura, né, sem o leiturista passando na casa dos clientes, os clientes foram faturados pela média. E grande parte dos clientes já estavam consumindo mais nesse período pela questão do ficar em casa, né? Então, ficando em casa, estavam consumindo mais e estavam sendo faturados pela média dos 12 últimos meses. Nesse período que eles foram faturados pela média, aí após a retomada da leitura no mês de junho, que aconteceu de forma gradual no mês de junho, e aí voltamos 100% agora no mês de julho. Quando a gente faz a leitura do medidor, a gente verifica, né, que o cliente tem uma diferença ali para pagar, uma diferença de consumo. Então, é uma cobrança devida, e quanto ao Ministério Público, nós estamos prestando aí todos os esclarecimentos, né, do que eles estão questionando, esses pontos, nós estamos nesse momento agora, nesse processo de resposta aí de todos esses questionamentos. Senhor André, bom dia para o senhor. Me parece que aí, entre outras coisas, houve um problema de informação, de comunicação, porque eu, que me considero até uma pessoa relativamente bem informada, até por dever de ofício, né? Até por obrigação profissional, eu não soube que haveria esse processo de leitura de cobrança pela média. E aí houve casos bizarros, distorções bizarras. Eu falei com várias pessoas, por exemplo, Pedro e ouvintes, houve um caso de uma senhora cuja mãe morreu, a mãe morreu, ela morava sozinha, a mãe morava sozinha, a mãe morreu. Então, e coincidentemente nesse período de março e tal. E a casa ficou fechada, obviamente. Consumo zero. Consumo zero. Casa fechada, consumo zero. E ela foi surpreendida com uma conta que não se justificava. Outros casos de pessoas que alugaram uma casa. Alugaram a casa. A pessoa chegou hoje, entrou na casa pela primeira vez. Nessa fase de pandemia, a conta que chegou para ela foi baseada no consumo do morador anterior. Quer dizer, ela não tinha nada a ver com o peixe, começou a pagar um valor que não correspondia ao consumo dela, que nem havia consumo dela, ela estava chegando naquela hora. O senhor concorda que é difícil entender casos como esse, seu André? Acho que primeiro, com relação à tua pontuação da comunicação, né, quando nós paramos a leitura, é importante a gente falar que a gente parou também, a gente retirou, né, fechamos nas nossas lojas de atendimento. Nesse momento, nós fizemos aí uma ampla comunicação. Claro que sempre tem oportunidade de melhoria, né? Mas, assim, a gente fez uma ampla comunicação, falamos aí com todos os clientes que a gente estava parando essas atividades, inclusive estávamos oferecendo o serviço de autoleitura.
que o cliente poderia fazer a sua autoleitura ali naquele momento, a gente não estava passando com o leiturista. Nesses casos específicos que você comenta, o primeiro, por exemplo, como a gente não estava passando com o leiturista, de fato a cliente foi faturada pela média. E se ela estava com a casa fechada, estava consumindo menos do que essa média, que é o contrário aí da grande maioria, ela recebeu, com a volta da leitura, ela está recebendo um crédito, né? Se ela pagou essas contas pela média, ela vai receber um crédito na sua conta, na sua próxima fatura, ou pode até nos pedir para que esse crédito seja devolvido na sua conta bancária, né? Se ela não pagou, essas contas serão revisadas. Então, assim, de qualquer forma, o processo é automático e ela recebe um crédito. Nesse outro caso que você traz, da pessoa que alugou o imóvel, também são casos bem pontuais, né? Então, assim, a pessoa, nesse caso, ela entrou na casa, estava no nome do titular anterior, como nós não estávamos passando, novamente, né, com o leiturista, o cliente foi faturado pela média. Mas se ela tem um documento que comprova que ela está entrando na casa naquele momento, né, naquele mês, por exemplo, a gente vai rever essa fatura, né? Esses casos, eles são bem específicos, bem pontuais, e aí são casos onde a gente tem revisado, e o processo é praticamente automático. Né? Nesse primeiro caso é automático, o crédito é dado no mesmo momento que a gente verifica a leitura, e no outro, assim que o cliente apresenta um documento que, olha, entrei agora na casa, a gente revisa isso. Mas não é a grande maioria, tá, esses casos assim. O André, mas tem muita reclamação aqui no nosso WhatsApp, né, de consumidores que estão dizendo o seguinte, e é reiterado, não vou citar um caso só porque são muitas mensagens. Gente que gastava 100, 150 reais e passou a receber 300 reais. Eles não conseguem entender essa média, né? Por que, se foi feita uma média e a pessoa durante todos os meses aí gasta entre 100 e 150 reais, por que a conta veio 300 reais? Houve um erro aí por parte da Enel? Não tem erro. Acho que é importante a gente esclarecer que cada consumidor, ele pode verificar, no momento que a gente manda a conta, na conta tem lá os dados de medição, tem um campo que chama dados de medição e tem a leitura. Nós informamos a leitura e a data que foi feita essa leitura. Cada consumidor pode verificar no seu relógio, no seu medidor, se aquela leitura está correta. E é como eu falei, assim, a gente está fazendo essa cobrança com base no consumo de cada cliente, com base naquilo que está no medidor, né? E se o cliente recebeu uma conta mais alta, é porque, de fato, ele estava consumindo mais nesse período da pandemia, onde ele estava sendo faturado pela média. Então, nesse exemplo, se o cliente vinha pagando uma média de 100 reais, é porque o consumo dele anterior à pandemia era de 100 reais, consumo médio, né? Só que na pandemia, a gente tem que lembrar que todo mundo ficou mais em casa. Tudo bem, mas não estava tendo a leitura, segundo o senhor disse, né? Porque... Isso. Aí por que a média dá 300? É isso que a gente não consegue entender. Não é a média que dá 300. A conta, que ele pagou pela média, veio 100 reais. Então, imagina o seguinte, em abril, nós não fizemos leitura, ele continuou pagando 100 reais. Em maio, não fizemos leitura, continua pagando 100 reais. Não. Essa é a reclamação. Durante um período em que a Enel não estava fazendo as leituras, no começo da pandemia, a média era de 100, 150 reais e a conta veio 300 sem que ninguém fosse lá medir. Não, mas aí, então, nesse caso, a gente tem que pegar o caso específico e olhar para ver o que aconteceu. Não, mas assim, André, desculpe. No geral, é isso que eu estou explicando. O cliente estava pagando uma conta, a média veio de acordo com o consumo dos 12 últimos meses, e somente após a retomada da leitura é que aí pode ter vindo uma conta mais alta ou até mais baixa. Tem diferenças para maior, diferenças para menor, como vocês mesmos deram. Senhor André, o senhor concorda que não é razoável que as pessoas, de um momento para outro, resolveram todas elas reclamar da mesma forma, com o mesmo conteúdo, né? A reclamação é a mesma. Subiu demais o valor das contas no período da pandemia.
Assim, a gente está aqui aferindo e as pessoas não citavam esse assunto até a pandemia. Com a entrada da pandemia começou um levante de ouvintes e de pessoas. Aliás, eu não sei se a ouvidoria da Enel está registrando isso, até porque a gente recebeu muita reclamação de que as pessoas não conseguiam falar com a ouvidoria da Enel. Falei com muita gente que ficava horas esperando e não conseguia falar com a ouvidoria da Enel. Tem gente falando aí, né, Pedro? Tem gente perguntando também. Era a próxima pergunta que eu ia fazer, Agostinho. Não sei se você vai perguntar alguma coisa Não, eu antes. só quero saber o seguinte, não é possível, não é razoável. Eu entendi, o seu raciocínio eu entendi. Eu entendi o raciocínio, só que ele não se encaixa com a verdade das pessoas. O relato das pessoas não é esse que o senhor está falando. Então, me parece que alguma coisa errada houve aí. Houve alguma coisa errada. E eu até discuto, sinceramente eu discuto. A gente falou de serviços essenciais, não é? Que tiveram que trabalhar e funcionar nesse período de pandemia. Eu acho que o leitor, eu acho que é um serviço essencial. Eu acho. E não sei que tipo de risco maior um leiturista teria ao medir o reloginho da casa das pessoas. Confesso que eu não consigo entender isso. Porque se a leitura continuasse, mesmo que num ritmo menor, a gente não estaria vivendo todo esse problema, seu André. Olha só, né, assim, com relação ao leiturista, né, acho que é importante você tocar até para a gente explorar um pouco isso, porque naquele momento, né, estávamos ali em março, e aí foi quando, né, todos os governos aí declararam a pandemia. Saiu decreto, né, decreto federal, decreto estadual, decretos municipais, declararam a pandemia. Naquele momento, né, vocês vão se recordar, mas a gente não tinha máscaras, por exemplo, ou álcool em gel suficiente para comprar para todo mundo, né? E para o leiturista não era diferente, nós tivemos que importar, né, na verdade, trazer de fora máscaras e álcool em gel para poder trabalhar. O serviço essencial que a Enel não parou em nenhum momento foi do fornecimento de energia. Isso a gente garantiu o fornecimento de energia para todos os clientes. Agora, o leiturista, é importante a gente falar, né? 80% dos medidores em São Paulo são internos. Então, é aquele que o leiturista tem que entrar num condomínio, ou tem que bater na casa da pessoa, né, bater palma na casa da pessoa para poder entrar, para poder fazer a leitura. Um leiturista visita 450 clientes por dia, né? Ele faz 450 mas o leiturista, desculpe, seu André, desculpe. Então, assim, pera um pouquinho só um minutinho. Não, só um segundinho, por favor. O leiturista, eu nunca tive contato com o meu leiturista da minha casa. Eu não sei quem é o cidadão. O leiturista não chega a 1 metro do dono da casa. O senhor me desculpe, eu não quero transformar aqui a discussão numa coisa menor. Mas assim, a gente está chegando a uma conclusão que tem um monte de gente que pagou a mais, que está escandalizada com o preço que está pagando, que não condiz com a realidade histórica da casa dela, do apartamento dela. Se fosse o leiturista lá, isso não existiria. Ponto 1. Com o leiturista lendo, não haveria esse risco. E eu não consigo entender. Eu não vejo, sinceramente, com todo respeito, eu não vejo o leiturista tendo que chegar muito próximo do dono da casa para ele conseguir ler o reloginho lá. O senhor me desculpe, mas eu não acho que. É lógico, o ideal é que todos ficassem em casa, que ninguém se aproximasse, que houvesse máscara para todo mundo. É verdade mesmo. Mas alguns serviços essenciais impõem isso a nós. E eu não vejo. O meu leiturista nunca me abraça para chegar e ler o reloginho de casa lá. Mas não é questão de abraço. É como eu falei, tinha questão de EPIs, tinha questão de máscara, tinha questão de álcool em gel. E agora a gente olha para trás, né, e a gente fala, mas o leiturista não deveria ter parado. Então, assim, são decisões que foram tomadas de novo, né, porque São Paulo está no epicentro da pandemia. São Paulo, temos o maior volume de casos aqui, de casos de Covid-19. Então, assim, acho que a gente não pode minimizar isso, né? É uma decisão que a gente tomou para poder resguardar a vida de pessoas, né? Estamos falando disso. A decisão foi tomada por conta disso, tanto do leiturista quanto dos clientes, porque ele pode não ter contato, o leiturista não abraça ninguém de fato, mas ele chega muito próximo. A pessoa tem que abrir o portão para ele não tinha máscara suficiente naquele momento, ele não tinha para a gente comprar, não tinha questão do álcool em gel. Nós passamos por esse período, vocês vão lembrar disso, né?
Então, isso acabou ocasionando aí a decisão de parar a leitura por esse período. E a volta da leitura, ela condiz aí com toda a flexibilização que o próprio governo vem colocando através de decretos. Então, assim, em junho, o governo começou a flexibilizar alguns serviços e a gente começou a voltar aí com o leiturista de forma gradual, como eu comentei. Senhor André, tem muita reclamação de pessoas que não conseguem falar com a Enel. Qual é o canal que está aberto? É telefone, é internet, as lojas já estão abertas? Porque tem muita reclamação, tem muita coisa chegando aqui, pessoas inconformadas, né, com essa situação e que querem tentar reaver esses recursos que pagaram aí nos últimos meses, querem fazer esse questionamento. Qual é o canal de comunicação mais ágil, mais fácil para o consumidor com a empresa? A gente, né, pede para que todos procurem a Enel através dos canais digitais. A gente tem feito muitos atendimentos pelos canais digitais. Pra vocês terem uma ideia, no mês de julho nós fizemos 12 milhões de atendimentos nos canais digitais. Mas a gente também tem o nosso canal de WhatsApp, onde a gente atende ali com pessoas, né, estamos por detrás ali do WhatsApp, temos outro que é totalmente digital, e temos também o nosso 0800, as pessoas podem nos procurar através do 0800. É 0800 também o quê? Estamos com as lojas abertas agora, né? É 0800 o quê, doutor? 0800 7272 120. Se eu ligar agora, alguém me atende? Atende. Então vou tentar aqui. Enquanto o senhor continua falando aí, vamos ver quanto tempo vai demorar para atender aqui. Porque as pessoas estavam reclamando muito disso, hein? E o WhatsApp que tem à disposição aí, tem gente reclamando, falando que as pessoas não respondem o WhatsApp aí, senhor André. Na verdade, assim, a gente tem feito um aumento de capacidade do nosso atendimento, né? Assim, isso é continuamente, diariamente, a gente vai olhando a capacidade, a disponibilidade do nosso atendimento e a gente vai dando um reforço em todo esse atendimento. As lojas estão abertas, né? A gente fez uma reabertura das lojas agora na segunda-feira. Acho que é importante a gente comunicar isso aí para todos os clientes, mas a gente pede para que os clientes deem preferência para os canais não presenciais, né? Para o nosso 0800 ou para os nossos canais digitais. Porque as lojas, assim, a gente fez a reabertura e a gente está seguindo todos os protocolos de segurança. Existem vários decretos que a gente precisa cumprir, né, todos os decretos municipais, e a gente tem feito aí todo o atendimento cumprindo com esses decretos. Então, o atendimento é reduzido, porque o dimensionamento da loja considera esses decretos, então é importante que as pessoas continuem priorizando através dos canais não presenciais. Bom, tem algumas reclamações aqui, tem alguns comentários de ouvintes aí, eu vou colocar aqui para o senhor para a gente caminhar para o encerramento aí da nossa entrevista e a participação de quem está nos acompanhando aqui pela Rádio Bandeirantes nessa manhã. Bom dia, meu nome é Osvaldo, sou aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu fiz uma reclamação formal na Eletropaulo, porque o leiturista leu errado e até hoje ainda não recebi a resposta. Obrigado. Bom dia, aqui é Cris Rocha, da Zona Norte de São Paulo. Moro na Parada Inglesa, tá bom? E uma travessa da Taliba Leonel. Aqui, os meninos trabalharam normalmente, porque eu fico vigiando o dia que eles passam aqui e eu peguei a conta na mão. E eu perguntei, por que vocês não vão fazer a leitura? Eles falaram para mim, porque o pessoal da Enel falou para a gente não fazer a leitura. Quer dizer, ele está falando que tirou o pessoal da rua? Mentira! Aqui eles passaram todos os meses normalmente. Bom, são algumas das mensagens que nós estamos recebendo, senhor André. Teve algum local aí que os leituristas continuaram passando durante a pandemia? Quando que o serviço foi retomado, hein? Foi retomado em junho, ele foi paralisado no final de março e foi retomado no início de junho de forma gradativa. Então, a gente veio aumentando a capacidade, né, a quantidade de leituristas nas ruas durante o mês de junho, sendo que em julho a gente já entrou com 100% aí de todos os leituristas. De alguma forma a companhia faz um levantamento de quanto aumentou o consumo de energia no estado de São Paulo aí durante a pandemia? Existe algum dado nesse sentido?
No geral, desses clientes que a gente tem falado, o que a gente tem verificado é que a grande maioria do cliente residencial aumentou em torno de 30% seu consumo mensal durante a pandemia, exatamente por essa questão de estar mais em casa. Olha, atendeu, viu? Entendeu? Atendeu, foi rapidinho até foi rapidinho. Agora é o seguinte, a dúvida, acho que de muita gente e minha também, é essa. Vai sobrar para o cliente ter que correr atrás? O cliente que eventualmente achou que a conta não foi bem feita, que está pagando muito mais, e tem muita gente que acha, tem uma legião de pessoas que acha que está pagando mais do que deve. É o cidadão que vai ter que correr atrás para tentar recuperar, se for o caso, o dinheiro gasto, é isso? Então, é como eu falei, assim, o cliente ele pode primeiro verificar se a sua leitura está correta na fatura, né? Se ele tem alguma dúvida com relação a esse consumo, ele pode nos procurar. Nós estamos esclarecendo um a um, né? Cada cliente, é do nosso interesse, é nosso compromisso fazer isso, o esclarecimento com cada um dos clientes. E os clientes que têm uma conta mais alta, né? Ou que estão com alguma dificuldade para pagamento, acho que é importante a gente dizer que agora a gente está num período onde a Enel está focada em negociação, né? Então, a gente quer que o cliente nos procure para poder negociar suas contas, e a gente tem oferecido um parcelamento agora que pode chegar em até 12 vezes sem juros no financiamento. Não, mas parcelamento para quem está atrasado, mas a Enel já constatou, nesse monte de reclamação que deve estar recebendo, como a gente aqui também, já identificou falhas? Houve já erros constatados de pessoas que pagaram indevidamente a mais? Na grande maioria não tem erro, como eu te falei, assim, casos pontuais, você trouxe alguns exemplos onde a gente tem que revisar, mas isso são mínimos, né, assim, a grande maioria se encaixa nessa questão da retomada da leitura, estava sendo faturado pela média, e com a retomada da leitura veio uma conta mais alta, e está correta, a cobrança está correta, e para esses clientes nós estamos oferecendo parcelamento. E aí é importante dizer que, dado a sensibilidade do momento, não é só para aquele que está com conta atrasada. O cliente, se ele tiver com a conta a vencer ainda, ele pode pedir um parcelamento. Se ele vê que já vai ter dificuldade, ele pode pedir esse parcelamento. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor agora. A gente está vivendo uma pandemia, acho que é a maior crise que o mundo presenciou nas últimas décadas, né? Quanto a isso não há dúvida nenhuma. Enfim, crise sanitária, crise econômica, crise de toda a ordem. A Enel não podia ser um pouco generosa e perceber, porque era evidente que as pessoas ficando em casa, e essa era a orientação do governo, né? Era a orientação no mundo inteiro, não é que as pessoas ficaram em casa porque elas quiseram, até algumas nem queriam ficar, mas se convenceram, quem se convenceu a ficar em casa. A Enel não podia ter feito um desconto, uma promoção especial. A Enel ganha bastante, né? Eu não acho que a Enel esteja com dificuldade financeira, imagino que não. E torço para que não, inclusive. Em função da pandemia, não era possível fazer uma promoção especial para facilitar a vida das pessoas que estão desempregadas, estão com dificuldade adicional, hein, seu André? Olha só, apesar da Enel ser uma empresa privada, né, ter aí acionistas e tudo, mas a Enel é uma empresa extremamente regulada, segue uma regulação muito bem definida. Tudo o que a Enel faz está debaixo dessa regulação, inclusive a cobrança, o faturamento das contas. Não está permitido na regulação dar qualquer tipo de desconto. A tarifa, ela é totalmente regulada. Então, tudo que a Enel faz em termos de faturamento, cobrança, nós estamos fazendo debaixo dessa regulação. O que a gente pode fazer, o que está na nossa mão, é flexibilizar o pagamento. E isso a gente tem feito, colocando essa flexibilidade 12 vezes, exatamente porque somos sensíveis a esse momento que o país está passando, que o mundo está passando. Desculpa, eu não sabia, desculpa a ignorância. A Enel, ela está proibida de dar um desconto? Se ela quiser, ela, por força de lei, de contrato com o governo federal, é isso? Ela não pode dar desconto, a Enel? É isso, porque as tarifas são reguladas. Nós temos que aplicar exatamente a tarifa que foi determinada pela ANEEL. Não pode dar a menos. A menos não pode também. A mais eu entendo que não. Nem menos, nem mais. Nem menos, nem mais.
Beleza, hein? Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o porta-voz da Enel, André Osvaldo Santos. É um assunto que tem mexido muito aí com a nossa audiência. Ele trouxe aqui o ponto de vista da empresa, né, mas as pessoas continuam reclamando bastante ainda do valor da conta de luz durante a pandemia do coronavírus. Obrigado pela entrevista, viu, senhor André? Um bom fim de semana aí para o senhor. Tá bom, obrigado a vocês pelo espaço aí. Bom dia para vocês. Bom dia.